Olá, alunos do nono ano! Agora nós vamos iniciar a nossa terceira aula do primeiro bimestre, né? Agora a gente vai começar a ver, depois de ver as características demográficas, a questão da composição étnica e religiosa do continente europeu. A gente tem que lembrar que o continente europeu foi uma área de cruzamento e chegada de diferentes povos com diferentes origens. Então hoje existe vários povos com diferenças étnicas e linguísticas devido a essa questão. Então há mais de 100 etnias diferentes e mais de 15 religiões que são praticadas no continente europeu. Bem, se a gente for pegar os maiores grupos, a gente pode dividir em termos étnico-linguístico em 3 grandes grupos os povos da Europa. Os chamados povos atlântico-mediterrâneos, ou seja, são aqueles povos de origem latina, né? Antiga língua falada no Império Romano, ou seja, são povos que têm a sua cultura e a sua língua descendente lá do antigo Império Romano. Então, por exemplo, os portugueses, espanhóis, italianos e franceses próximos ao mar Mediterrâneo, né, têm essa característica, são línguas derivadas do latim. Por isso que a gente tem essa proximidade entre o português, o espanhol, o francês e o italiano, né? Dos países ali que são banhados pelo mar Mediterrâneo, exceto os gregos, né, todos ali têm características latinas bem presentes. Nós temos também o grupo chamado germanos europeus nórdicos, ou seja, é um grande grupo, né, que possui características linguísticas em comum e habita o norte da Europa, né? Suécia, Noruega, Dinamarca, né, exceto a Finlândia, e pegando ali também a Alemanha, Bretanha, Grã-Bretanha e etc. E temos também os chamados eslavos euro-orientais. São divididos em várias classificações, mas tem como característica principal, né, origem dos povos eslavos, e a maioria das línguas desses países é baseado no alfabeto cirílico, que é um alfabeto diferente do alfabeto latino, né? Então a gente tem ali os búlgaros, os croatas, os sérvios, os eslovenos, os poloneses, os russos, os tchecos, etc. Exceto a Romênia e Hungria. A Romênia, que está na Europa Oriental, mas a sua língua é baseada no latim. E os húngaros, que têm uma característica linguística completamente diferente dos outros ali. A gente tem algumas outras minorias, né, ali na Europa Ocidental, né, como por exemplo os povos de origem celta. A gente tem também os finlandeses, que são ali um pouco diferentes. Vou dar tempo para vocês analisarem esse mapa. O mapa está bastante complexo, mas é o mapa que divide a Europa, né, onde as cores próximas significam povos que têm origem étnicas próximas. Então, se a gente for reparar aqui no azul, né, eu tenho aqui o azul pegando aqui, né, o castelhano, que é a língua espanhola, o português, aqui é a área dos franceses, aqui dos italianos, a área central aqui dos germânicos, pegando ali os austríacos, etc. Grã-Bretanha, lá em cima os países nórdicos, você pode ver que tem uma cor completamente diferente, e aqui começa então os povos de origem eslava, né? Temos aí essas diferenciações. Então, esse mapa você pode reparar como que é complexo a classificação étnica linguística do continente europeu. Dando continuidade aí, nessa composição étnica, a gente tem também a questão religiosa, né? Então, a gente também tem uma diversidade, né, da religião no continente europeu, menor do que a diversidade étnica. Então, assim, o catolicismo é dividido em 2 grandes grupos na Europa, né? Você tem o catolicismo romano, presente em países como Espanha, Portugal, França, Itália, Polônia, entre outros. E o catolicismo que a gente chama de ortodoxo, baseado no antigo Império Bizantino, presente na Grécia, Bulgária, Rússia, Ucrânia, entre outros, principalmente países do leste europeu. Temos também o protestantismo, divididos em luterismo e calvinismo, muito presente na Holanda, na Alemanha, Dinamarca, Suécia, Noruega. E temos também, né, o anglicismo, muito presente na Grã-Bretanha, que são variações aí do protestantismo. Nesse gráfico a gente pode reparar, nos países que fazem parte da União Europeia, qual é a composição étnica, né? Então, de amarelo aqui, 44% são aqueles que professam o catolicismo. Aqui de roxo são aqueles que professam a ortodoxia bizantina, que é o catolicismo ortodoxo que a gente citou, né? Esse vermelho aqui
são aqueles, cerca de 10%, os protestantes. Outros cristãos são esse vermelho mais claro. O de branco são aqueles que falam que não possuem nenhuma religião, ateus ou agnósticos. E o que está de cinza ali, 4%, são as outras religiões ali que compõem o continente europeu. Imigração e xenofobia. O crescimento econômico, o alto padrão de vida da Europa Ocidental, a partir de metade do século XX, depois da Segunda Guerra Mundial, quando a Europa começa a se reconstruir e tem um grande crescimento econômico e desenvolvimento nos anos 60, 70 e 80, levou a ser um continente de grande atração populacional, ou seja, as pessoas migram de países pobres subdesenvolvidos, principalmente da África, do sul da Ásia e da América do Sul, para os países ricos e desenvolvidos da Europa Ocidental em busca de emprego e uma melhor qualidade de vida, né? Além disso, no leste europeu, a gente vai ver depois os países do leste europeu, quando eles passam pela crise econômica com o fim do socialismo da União Soviética, várias pessoas desses países também migram para os países da Europa Ocidental. Aí o que acontece? Esses movimentos populacionais e o crescimento demográfico gerado pela população imigrante levou ao aumento dos movimentos xenófobos. Então vamos entender o que é xenofobia. Xenofobia é uma aversão, é um preconceito ao estrangeiro, ao imigrante, aquele que vem de um outro país, né, e acaba habitando, chegando para morar e estabelecer naquele país. Isso provocou um sentimento de nacionalismo, ou seja, né, as pessoas começam a ter um sentimento de nacionalismo porque acreditam que o imigrante traz coisas ruins, né, é um preconceito, né? Principalmente a culpa pelo aumento do desemprego e pela criminalidade. Porque os imigrantes eles vão habitar principalmente as grandes áreas urbanas. E como eles são imigrantes, muitas vezes ilegais, sem condições ali, eles acabam habitando a periferia das grandes cidades, que são áreas violentas. Então, uma coisa não tem relação direta com a outra, né? Sobre criminalidade e aumento da imigração. E aí, a questão do desemprego na Europa, que é bastante elevada, atinge principalmente a população migrante. Então, o aumento da aversão aos imigrantes por parte de alguns membros da população explica aí o crescimento de partidos, que nós chamamos de partidos conservadores, que tem como bandeira do partido, ao eleger deputados e prefeitos, o combate à chegada dos imigrantes. Se a gente for pensar na história da Europa, a Europa, durante o processo de colonialismo, né, no capitalismo comercial, século XV, XVI, XVII, depois teve a saída de alemães e italianos durante o período de unificação desses países, depois teve a Primeira e Segunda Guerra Mundial, a Europa sempre foi uma região de saída de pessoas. Inclusive no Brasil, a gente tem várias colônias de alemães, de italianos, que migraram da Europa para cá, no momento que a Europa estava economicamente muito ruim. E aí, depois da Segunda Guerra Mundial, que a Europa começou a ser um país que as pessoas deixaram de sair e se tornou uma região onde as pessoas chegam muito nos países, principalmente da Europa Ocidental. Agora a gente vai ver alguns conflitos no continente europeu, né? Diversos conflitos na Europa estão relacionados ao processo de incorporação de minorias étnicas e de território por alguns estados-nação. Como a gente viu, a Europa tem uma grande diversidade de origem de povos, de origem étnica e linguística. E a maioria dos conflitos no continente europeu se dá por essa diversidade cultural, étnica e linguística entre os povos. Então, pessoas com cultura completamente diferente, muitas vezes habitando o mesmo território, por diferentes questões acabam se envolvendo no conflito. Então, o que acontece? Na primeira metade do século XX, antes da Primeira e da Segunda Guerra Mundial ali, tivemos a desintegração de impérios como o Austro-Húngaro e o Turco-Otomano, que além das duas guerras mundiais, ocasionou uma grande instabilidade nos limites políticos entre os países. Então, todos esses problemas e essa diversidade étnica levou a diferentes conflitos ao longo de décadas e séculos no território europeu, né? Já a partir da segunda metade do século XX, né, começou aí então na segunda metade do século XX, final dos anos 80 e início dos anos 90, começa aí a derrocada do socialismo, né? Ou seja, a desintegração da União Soviética, levando também uma alteração nos limites entre os países. Em decorrência disso, houve uma sucessão de conflitos. São dezenas de conflitos que ao longo da história aconteceu
do território europeu. A gente só está passando rapidamente, porque isso é muito complexo, não vou entrar nesse assunto, né? Só mostrando para vocês aí como que o continente europeu, ao longo do tempo, teve diversos conflitos. Lembrando sempre, para você guardar aqui, esses conflitos são baseados na diversidade étnico-linguística e cultural que tem entre diferentes povos que habitam a Europa. Sempre os conflitos têm esse pano de fundo aí. Aqui tá um pouco ruim de ver nesse desenho, vai mostrar aí os principais conflitos, né? Você tem a questão na Sérvia, você tem aqui questão energética, Chechênia na Rússia, você tem a questão dos albaneses na Grécia, os bascos ali entre Espanha e França, conflitos pela região de Gibraltar entre Reino Unido e Espanha, a guerra que teve na Ucrânia em relação com a questão russa, né? A questão da Crimeia, a questão da Irlanda. Então são diferentes conflitos que tem aí o continente europeu. Realidade social e econômica da Europa. Como a gente viu, a gente sempre enfatiza, o continente europeu é um dos mais desenvolvidos do mundo. Então como é que a gente mensura isso, né? Por exemplo, segundo o relatório do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento Humano, dos 20 países com maior IDH, 13 eram europeus. Primeiro eu vou explicar para vocês o que é IDH. O Índice de Desenvolvimento Humano é uma régua que mede a qualidade de vida de um país. Ou seja, pegando a questão da renda, da expectativa de vida e dos anos de estudo médio da população, eu crio um índice que funciona como uma régua. Quanto mais próximo de zero, significa que o país é mais subdesenvolvido, mais pobre. Quanto mais próximo de 1, significa que o país é mais rico, o país é mais desenvolvido. Riqueza aqui não é só riqueza econômica, é qualidade de vida. Então, quando a gente pega os 20 países do mundo com mais alto IDH, aqueles países que têm a melhor qualidade de vida, 13 são países europeus, né? Então aqui tem a lista dos 20, e aí você tem Noruega, Suíça, Irlanda, Alemanha, Islândia, Suécia, Países Baixos, Dinamarca, Finlândia, né? Reino Unido, Bélgica, Liechtenstein e Áustria. Ou seja, temos 20 países, dos 20 países aí, 13 são europeus que apresentam a melhor qualidade de vida do mundo, né? Então, por que isso? Isso se deve a várias razões, né? O elevado nível de desenvolvimento da Europa Ocidental se deve, por exemplo, é o primeiro continente do mundo a se industrializar, foi onde aconteceu a primeira revolução industrial, e onde está localizado várias grandes empresas multinacionais, que são grandes grupos industriais que fazem investimentos elevados em pesquisa e tecnologia, criando e desenvolvendo novas mercadorias, modernizando suas fábricas e etc., né? Para alcançarem um menor custo de produção e uma maior competitividade global. As maiores empresas do mundo, grande parte delas são de origem europeia. Os parques industriais na Europa são bastante diversificados, né? Destaque aí para eletroeletrônico, químico, farmacêutico, telecomunicações, aviões, construção naval, energia nuclear, siderurgia, automobilismo aí, além de grandes grupos empresariais que atuam em comércio e serviços, redes de supermercado, bancos e telefonia, por exemplo. E a Europa tem um grande sistema de seguridade social. Lá, os impostos, que são bastante altos, pagos pela população, reverte benefícios sociais. Então, qualidade da escola, acesso à saúde, financiamento habitacional, acesso a lazer, tudo isso é bastante avançado nos países europeus. Então aqui, por exemplo, é um mapa de renda. Então você vai pegar aqui tem a nossa legenda, quanto mais escuro, roxo aqui, a renda é mais elevada, quanto mais claro, menor a renda. Então se você for reparar, a Europa Ocidental, os países nórdicos, a Grã-Bretanha, onde fica a Inglaterra, mais os países aqui da Europa Ocidental, são países que apresentam maior nível de PIB per capita, que é nível de renda. Já os países do leste europeu, muitos têm um nível de renda menor do que os países da Europa Ocidental. Divisão do espaço europeu. Em nosso estudo, a gente divide o espaço europeu em Europa Ocidental e Europa Oriental, né? É a grande divisão que nós fazemos. Considerando alguns critérios, como por exemplo o critério socioeconômico. A Europa Ocidental, como mostrado neste mapa, né, apresenta países com um nível de desenvolvimento maior e uma economia mais diversificada, enquanto os países da Europa Oriental são países com nível de desenvolvimento econômico menor. São chamadas de economias de transição porque os países da Europa Oriental eles foram países que fizeram parte da antiga União Soviética, né? Eles eram socialistas.
E aí, esse país apresenta, em termos de diversidade de desenvolvimento socioeconômico, índices menores do que da Europa Ocidental. Então aqui a gente tem aqui uma divisão do espaço europeu, né? O que está de verde é toda a Europa Ocidental, né? E o que está de vermelho é toda a Europa Oriental, incluindo a Rússia. Tá joia? Olha só, encerramos nossa terceira aula do primeiro bimestre, tá? Eu peço que você se inscreva no canal, dê o seu like, escreva nos comentários lá o que você achou da aula. Até a próxima!